Little Jumps, tudo bem com vocês? Aqui é a Isabela Little Jump. E qual foi o primeiro anime que você já viu na sua vida? Foi por acaso Dragon Ball, Naruto ou algum anime antigo? Bom, o meu primeiro anime? Não foi Sakura Card Captor, foi Digimon. Porém, Sakura Card Captor ou Card Captor Sakura, se você preferir chamar assim, já tem o meu coração. Eu tenho caneca, uma página no meu Imagination Book só dedicada pra ela, inclusive eu ainda vou fazer mais. Eu tô fazendo uma do Quero. Eu tenho esse colazinho, entre aspas, que eu fiz à mão mesmo, com um pouquinho de papelão. Eu tenho esses broches, eu tenho essas fotos imprimidas do Ariel, que vocês sabem, né? E pra completar, eu tenho simplesmente um caderno da Sakura Card Captor. Só que não é, tipo, original, sabe? É só uma capa mesmo colocada. E é claro que eu pretendo ter mais coisas da Sakura pra mim, sei lá, uma camisa, ou brinquedo, ou algo do tipo. Eu só não tenho por causa do dinheiro, a monetização ainda não veio pra mim, mas enfim, dá pra ver que eu sou uma grande fã de Sakura Card Captor. Porém, nesse vídeo, eu irei falar também alguns baixos desse anime. É porque esse anime meio que tem algumas coisas meio... suspeitas, pra falar a verdade. Bem, eu espero que vocês gostem bastante do vídeo, então chega mais de enrolação, vamos lá começar. Card Captor Sakura é uma série de mangá do gênero Mahou Shoujo, que no caso é um anime de garota mágica. É uma série de mangá que também tem um anime, e outra tem uma continuação também, que é o Clear Card, mas a gente fala dele um pouquinho mais tarde. E a série de mangá foi criada pelo grupo Glump, que... olha que coisa bacana e interessante, é que é um quarteto feminino. É de mulher, nossa, que legal! E a história do anime é bem interessante, onde a gente acompanha a Sakura Kinomoto, uma garota de 10 anos, super legal, extrovertida, que após abrir um livro misterioso na biblioteca, ou escritório, sei lá, do pai dela, acaba saindo um monte de cartas voando. E não só isso, mas acaba despertando uma criatura chamada Kerberos, que é o guardião do livro, no caso. Mas a gente conhece ele como Quero. E como eu disse, o Quero é o guardião das cartas. Mas infelizmente as cartas foram embora por causa que a Sakura abriu o livro e falou a carta Vento e acabou despertando todas as outras. E o Quero acaba designando a Sakura a ser uma Card Captor. Ou seja, agora ela vai ter que ir atrás de todas as cartas. Ué, mas o que tem um monte de cartas aí voando? Por que elas tinham um guardião? Acontece, meu querido amigo, é que não eram cartas normais. Eram cartas Claw. As cartas Claw são cartas mágicas que foram criadas pelo Mago Claw. E uma coisa que vocês têm que entender é que no mundo, no universo de Sakura Card Captor, existem magos, pessoas que sabem usar magia e esse tipo de coisa. Mas bem, basicamente é isso o anime. É uma menina que é uma Card Captor e vai procurando um monte de cartas só pra poder dizer: volte a forma humilde que merece. Carta Claw. E o que acontece se ela não pegar essas cartas? Bom, essas cartas vão ficar soltas por aí, fazendo um monte de besteiraço. Agora que vocês já sabem o que é Sakura Card Captor, eu vou falar pra vocês como foi que eu conheci e o que foi que me chamou a atenção nesse anime que fez virar meu favorito. Obviamente eu não conheço Sakura Card Captor desde o lançamento, porque na época eu não era nem nascida, mas eu conheci no canal chamado Loadink, que infelizmente hoje em dia ele não tá mais disponível. Esse canal ele estreou lá pra 2020 e nele passava anime, gameplay, se eu não me engano, e outras coisas, acho que podcast também. E em um certo dia, se eu não me engano, eu tava na sala e a TV tava ligada e tava passando um episódio de Sakura Card Captor. Inclusive era o episódio 13, que é o Sakura Testa Sua Força, onde no episódio a Sakura e seus colegas da escola, inclusive o Choran, foram pro zoológico e nele tem uma carta que é a carta da força. E aquela foi a primeira vez que eu assisti um anime e achei muito cuti-cuti. Porém, o canal simplesmente saiu do ar, fiquei bem triste e eu pensei, mas eu quero assistir o anime de novo. Só que aí passou uns dias eu até me esqueci do anime e aí eu tava conversando com minhas amigas e uma delas me mostrou um aplicativo, sabe esses aplicativos de ver filmes, séries, coisa tudo de graça, só que tem anúncio. Então eu decidi baixar e eu lembrei desse anime do Sakura Card Captor. Eu pensei, será que tem? Aí eu coloquei e tinha. E eu assisti, tudo bonitinho, porque era até separado. Era a primeira temporada, segunda temporada, terceira. E eu assisti, e gente, foi a coisa mais legal, foi muito mágico. E eu assisti os episódios que eu não conhecia, as temporadas que eu não conhecia. Eu ri muito em vários momentos. E cara, quando eu
terminei o anime, eu fiquei muito, mas muito triste mesmo. Comecei a pesquisar um monte de coisa de Sakura Card Captor no TikTok republicando e eu vi que tinha mais uma versão e era chamada Clear Card. E eu pesquisei sobre e não tinha, quer dizer, não tem, né, dublado, só tem o trailer que foi lançado em 2023, se eu não me engano, e era pra ter lançado tudo dublado em 2024, só que infelizmente eu não sei o que aconteceu que não teve. Acho que eu vou esperar ele dublado. Ah, e aí a Naizo começou a lançar os episódios e obviamente eu reassisti tudo. Porque uma coisa que eu achava muito legal é que os episódios eles lançavam perto da hora do almoço. E era quando eu chegava da escola. Eu chegava da escola, trocava de roupa e almoçar assistindo Sakura Card Captor. E tem um aplicativo de assistir anime que eu uso no computador. Nele tem um Clear Card e eu ficava olhando, mano, será que eu assisto? Não. Vou esperar dublado. E não tem nenhuma notícia se vai sair ou não dublado. E eu pensei, eu vou assistir. Tique, assisti, amei muito. Sério, só que tem uma coisa. No final, eu simplesmente xinguei o anime, porque eles ainda não terminaram de fazer o anime. Bom, eu já falei demais sobre a minha experiência com Sakura Card Captor, mas como eu disse antes, ele tem seus altos e baixos. E agora nós agora nós iremos falar dos baixos. Uma coisa que o Sakura Card Captor tem é o amor, obviamente. E tem muita mensagem sobre amor, é muito fofo. Porém, esse amor às vezes acaba meio problemático. E vamos começar com uma coisa. Sabe os pais da Sakura? Nós temos o pai dela, que é o Fushitaka, e a mãe dela, a Nadesco, infelizmente não está mais entre nós. Ela morreu quando a Sakura tinha 3 aninhos. E bom, quando eles se conheceram, o pai da Sakura, ele estava sendo professor, começou a carreira de professor dele. E a mãe da Sakura tinha 16 anos e ainda era uma aluna. Os dois se apaixonaram, se casaram e tiveram seus filhos. Sim, é bem bonitinho a história de amor dele, mas ainda assim é um pouquinho estranho, né? Porque ele ainda era bem mais velho que ela e ela ainda era uma aluna. Tivemos também um caso que foi da professora Mizuki com o Toya e sim, o Toya já namorou a professora Mizuki, porém não sei se foi por muito tempo e eles terminaram e aí eles decidiram ser só amiguinhos mesmo. Agora nós temos um caso polêmico. Sabe essa personagem aí? Ela é muito fofinha, um amorzinho e é amiga da Sakura, o nome dela é Rika. Esse cara aí é o professor da turma da Sakura, o professor Terada. E eles meio que fizeram um romancezinho entre essa garota e esse cara. Gente, é muito chato. Eu pulo todas as cenas que aparecem eles juntos. Claro, né, que não é algo explícito assim. Porém, já dá de ver, né? Um outro também que eu tenho raiva pra caramba porque o Aereo tá metido nisso. Sabe a professora Mizuki e o Aereo? Mano, meio que no Clear Card, ou não sei, no mangá também, mas pode ser que esses dois tenham um relacionamento. Não, gente, isso é mentira. Isso é mentira, por favor. Agora, esse aqui, mano, é muito fofo. Sabe a Tomoyo e a Sakura? São melhores amigas Best Friends Forever nesse anime. E a Tomoyo é uma personagem muito amável e eu tenho que dizer o quanto ela é madura nesse anime. Porque é sim confirmadamente que ela sentia algo a mais pela Sakura. Sim, só que não daria pra elas ficarem juntas. Primeiro, porque a Sakura ficou com o Choran. E segundo, elas são primas. Mas agora falando disso da Tomoyo, isso vai me levar para um outro tópico. Eu acho que é muito bonito mesmo ver o quão a Tomoyo é muito madura. Uma criança de 10 anos ser mais madura do que muitos adultos por aí. Porque ela simplesmente prefere ver a pessoa que ela ama ser feliz do que ter o amor correspondido dessa pessoa. Sim, essa indireta foi pra Sakura, porque ela sabia que Sakura gostava do Yukito, e mesmo que os dois não pudessem ficar juntos, ainda assim ela apoiava Sakura. E não importasse o que acontecesse, a única coisa que ela queria ver era a Sakura rindo, sorrindo, estando junto com ela. E assim, ela não teria motivo pra ser triste. Então, você não se importa se essa pessoa não demonstrar seu amor? Se ela for feliz é mais que o suficiente? Claro, eu ficaria muito feliz se tivesse o amor dela, mas o mais importante pra mim mesmo é que essa pessoa seja muito feliz. Essa felicidade é como se fosse a minha. Amar alguém de verdade não significa só dizer que gosta dela e pronto. É demonstrar o seu amor. E existem muitas formas. E uma delas é você fazer qualquer coisa para que essa pessoa seja feliz. Até mesmo abrindo mão de seu amor. Só para poder vê-la feliz, sorrindo e sendo feliz.